Estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que já nos acompanha sabe que nós somos uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, é exibido um programa inédito para você, com diversos temas e quadros, sempre buscando levar até você informação, para que você, cidadão, fique mais bem informado e conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres também. Se você ainda não conhece o Novo Eleitoral, acesse o Instagram e saiba mais. Fique por dentro do direito eleitoral, direito partidário, notícias, informações, artigos de opinião. É muito bom se informar também, você que é jurista ou não, sobre essa área jurídica. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre instituições de ensino e direito do consumidor. Todos nós, pais, mães, responsáveis, que temos que matricular nossos filhos nessas instituições de ensino, escolas ou até mesmo faculdades, devemos nos atentar para alguns direitos básicos e também deveres nossos como pais. Então, para tirar um pouco das nossas dúvidas que surgem todos os anos e se renovam também, nós estamos trazendo aqui para conversar conosco doutora Carla Soriano, que é advogada e é também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da OAB Mossoró. Ela vai tirar um pouco das nossas dúvidas e se você tem alguma pergunta a fazer, pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @programa Cidadania, tudo junto, e deixar então a sua pergunta, o seu comentário ou até mesmo a sua sugestão de tema para os próximos programas. O Cidadania, ele é feito, como eu já disse, para levar informação até você. Então, nós estamos aqui para escutar você e saber sobre o que você deseja conversar. Bom, no segundo bloco, nós estaremos aqui com a nossa convidada falando sobre direitos do consumidor e instituições de ensino. Mas antes de chamar a nossa convidada aqui para conversar sobre esse tema, nós temos Dr. Pietro aqui com o quadro O Povo Quer Saber. Hoje ele vai falar de um assunto muito interessante, policiais e greve. Essa combinação é possível, Pietro? Vamos saber um pouquinho mais sobre esse tema com o Dr. Pietro Medeiros. É com você, Pietro. Minha dúvida é com relação a descartar lixo eletrônico. Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, no nosso programa Cidadania, na TV Câmara Mossoró. Hoje vamos tratar de mais um tema muito importante, vamos tratar do tema greve do servidor público. Sabemos que alguns órgãos de segurança pública, tanto no nosso estado como em outros estados, estão dando aí alguns sinais, alguns alertas de que vão parar suas atividades. Daí recebemos inúmeras perguntas relacionadas ao seguinte: os policiais civis, os policiais militares podem fazer greve? Então esta é a pergunta que eu vou tentar responder para você de forma clara e de forma que você entenda, certo? Na nossa Constituição, no artigo 37 da nossa Constituição, inciso 7º, diz que o servidor público, de uma forma geral, ele pode sim fazer greve. O nosso ordenamento jurídico ainda não tem uma lei que trate de uma forma geral da greve de todos os servidores públicos. Não existe essa lei ainda, certo? Está previsto na Constituição, mas não tem a lei para dar efetividade a essa norma. O direito sim, o direito de greve tem. Daí chegou esse tema ao STF e o STF decidiu que, no caso de greve de servidor público, tem que aplicar a lei da iniciativa privada, enquanto não seja criada a lei para reger a greve dos servidores públicos, tem que ser aplicada a lei da iniciativa privada. Tranquilo? Essa é a regra geral. O servidor público pode fazer greve, a lei que aplica é a lei da iniciativa privada. Porém, contudo, todavia, entretanto, no caso dos órgãos de segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, há uma exceção. O STF decidiu também que órgãos de segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Militar,
órgãos que trabalhem diretamente com a segurança pública não estão autorizados a fazer greve. São órgãos de Estado, são carreiras que são um braço do Estado, nas palavras do STF. Exercem funções essenciais. Então, sairiam da regra geral e iriam para a exceção. Ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar, que também está lá no artigo 142 e artigo 42 da nossa Constituição, não podem fazer greve. Ah, mas eu vi no jornal, eu vi na televisão, eu vi no rádio, que os policiais civis estão fazendo greve e tal. Na verdade, ali é uma paralisação para indicar ao governo as suas insatisfações, certo? Tudo que eu estou falando aqui para você que nos assiste é relacionado ao nosso ordenamento jurídico, é como pensa atualmente o STF relacionado ao tema, certo? Então, a palavra greve ela é muito forte, já a palavra paralisação tem outra conotação, certo? Tem outra conotação. É algo que vamos paralisar nossas atividades, vamos mostrar aqui a nossa insatisfação para que o governo veja a nossa categoria de outra forma e resolva aí os nossos problemas. Então, a regra é essa. Em regra, o servidor público pode sim fazer greve, aplica-se a lei da iniciativa privada. A exceção é que as polícias civis, militares e órgãos ligados diretamente à segurança pública não podem fazer greve segundo o nosso ordenamento jurídico atual, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Esse foi o quadro Povo Quer Saber, programa Cidadania na TV Câmara Mossoró. Até a próxima. Minha dúvida é com relação a descartar lixo eletrônico. Obrigada, Pietro, pela sua participação. Nós estamos finalizando esse bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho com a doutora Carla Soriano. Não sai daí, que a gente volta já. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como nós já anunciamos no bloco anterior, estamos aqui com a nossa convidada, a advogada e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Mossoró, doutora Carla Soriano, que vai conversar conosco um pouco sobre os contratos escolares, um pouco sobre o direito do consumidor e as instituições de ensino. Doutora Carla, inicialmente, nesse momento, tão oportuno, momento em que as crianças e os jovens estão retornando às escolas, é importante a gente conversar sobre os direitos dos pais, dos responsáveis e também desses jovens que estão matriculados nessas instituições, né? Sim, importantíssimo. E assim, esse espaço é um espaço
que chega realmente a informação na casa do consumidor, não é? Que precisa dessa informação para que ele não se perca nas informações, porque muitas vezes ele não sabe interpretar a lei do CDC que está ali na instituição de ensino, então ele recebe aquele contrato, não sabe muito bem como interpretar. Então esse espaço aqui é um espaço que a gente esclarece de forma mais simples possível esses direitos do consumidor. Doutora Carla, então, já que você já falou aí sobre os contratos, como a gente poderia dar dicas, né, informar as pessoas que estão nos assistindo sobre esses contratos escolares? Qual o prazo que as instituições elas têm para fornecer, então, esses contratos? Os contratos escolares, eles precisam estar, primeiramente, dispostos em local acessível ao consumidor. Eles precisam ser enviados com prazo mínimo de 45 dias da última data para assinatura desse contrato. Então, algumas escolas enviam por mensagem no grupo dos pais, né? De repente é período de renovação de matrícula, então eles já enviam com antecedência aquelas cláusulas para que eles observem e eles verifiquem se houve alguma alteração de um ano para o outro, ou se é um aluno novo, eles tenham acesso a todas as informações daquele contrato, com calma, para saber se ele concorda e se ele quer realmente matricular, ser matriculado, seja o aluno, ou matricular o seu filho, quando é o responsável que está lendo aquele contrato. Então, ele precisa ter esse prazo de 45 dias, ele precisa estar acessível, ele precisa ter cláusulas claras, né? Se o consumidor tem alguma dúvida com relação às cláusulas daquele contrato, ele precisa solicitar um esclarecimento, ele precisa realmente ler essas cláusulas e contactar a direção da escola esclarecendo cada ponto que ele tenha dúvida antes da assinatura desse contrato. É importantíssimo esse ponto. E uma dúvida muito comum das pessoas diz respeito em relação às matrículas, às taxas de matrículas. Elas são legais, essas taxas? Esses pagamentos extras, né, intitulados de matrículas, eles são legais? Ou a matrícula, faz parte de uma daquelas mensalidades dos 12 meses durante aquele ano letivo? Ou seja, ela é um pagamento dentro das mensalidades ou é um pagamento extra? A mensalidade, ela deve estar dentro desse valor contratual do ano. Ou seja, se trata de um valor X que você assinou o contrato e ele vai ser dividido em 12 parcelas no máximo. Então, não pode ter qualquer cobrança extra desse valor. Se houver alguma cobrança extra, vai ser indevida essa cobrança. Então, existe um valor X do contrato que você vai ler, vai estar de acordo. O que dentro desse contexto é importante frisar um direito que muitos consumidores não conhecem, né, que é de ter acesso à planilha orçamentária dos serviços que são prestados dentro daquele contrato. Então, a instituição ela tem o dever de elaborar essa planilha, até porque se ela chegou a um valor, ela teve um orçamento para poder chegar àquele valor. Teve um embasamento que justifica o valor cobrado. Exatamente. Então, dentro desse orçamento, o consumidor tem o direito de ter acesso a essa planilha orçamentária. Doutora Carla, muitos alunos, né, quando estão iniciando nas escolas, quando os pais vão fazer as matrículas, as escolas geralmente impedem declaração de quitação das escolas anteriores, né? Isso, estamos falando de escolas particulares, né, onde é uma contraprestação do serviço, né, onde eles recebem esse pagamento. Então, muitas escolas, elas solicitam essa declaração de quitação da escola anterior. Nesses casos, por exemplo, para dar uma segurança à escola, ela pode exigir um fiador para que seja efetivada a matrícula? Ela pode exigir, porém, ela tem que ter essa previsão na administração, nas leis internas, no regimento interno da instituição. Ela não pode ser uma exigência para um certo tipo de aluno, por especulação, se ele é bom pagador ou se ele não é. Tem que ser uma exigência geral, para todos. Então, ela tem que ter no seu regimento interno, nas suas normas internas, já essa previsão para que todas as pessoas que ali desejam ser matriculadas tenham essa exigência. E não para um consumidor em específico, porque ele ouviu falar que ele é mal pagador. Então esse aqui eu vou exigir um fiador. Isso aí não pode.
né? E dentro desse ponto do termo de quitação, é importante frisar uma situação específica. Você tem uma matrícula em andamento e você percebeu que você não vai conseguir quitar, né? Você não vai conseguir quitar aquela dívida que você tem em uma determinada escola. Você está devendo. E aí você faz o seguinte, eu vou retirar meu filho dessa escola, matricular em outra. Porque aí ele não vai, né? A outra escola exige o termo de quitação. A escola anterior que você está devendo, ela é obrigada a fornecer esse termo de quitação? Não é obrigada, porque se ela emitir esse termo de quitação, ela vai estar fazendo um documento que não é válido, né? Um documento que não condiz com a realidade, já que você não efetivou o pagamento dessa escola anterior. E é como se ela estivesse desobrigando você dos pagamentos que você deve a ela, né? Isso. Quando ela diz que você está quitado, ela automaticamente diz que você não deve. Exatamente. Então, ela não é obrigada a fornecer esse termo de quitação. Porém, ela deve fornecer histórico escolar. Isso não quer dizer que ela vai reter um diploma, um histórico escolar ou documentos sobre a vida escolar daquele aluno. Mas o termo de quitação já não diz respeito aos documentos de vida escolar do aluno, mas da dívida em si. Então, a nova escola, ela é obrigada a receber esse aluno? No caso, se ela exige o termo de quitação e esse aluno não tem o termo de quitação, ela não é obrigada a receber. O que a lei garante é que seja matriculado em escola pública, não é? Então, para a exigência desse termo de quitação, também segue a mesma regra. Ele deve estar previsto nas normas internas da escola. Também não é uma exigência distinta, assim, eu vou exigir o termo de quitação para determinado aluno, para outro não. Então, se você sabe que tem essa prática de exigir para uns alunos e outros não, e não existe essa previsão nas normas internas da escola, você está diante de uma situação de ilegalidade. Doutora Carla, ainda falando sobre matrículas, as escolas, instituições de ensino em geral, elas podem recusar algum aluno por conta de alguma deficiência apresentada por ele, alegando que não pode matriculá-lo, ou então ela pode dizer que pode matriculá-lo, mas cobrar uma taxa extra por isso? De forma alguma. O modelo de educação adotado hoje em dia é um modelo inclusivo, né? Você não pode, de forma alguma, se negar a receber um aluno com deficiência. Isso inclui autista, né? Inclui autista e todas as deficiências. Hoje, a gente tem muita dificuldade de inclusão, né? Essas famílias, elas já apresentam dificuldade para se locomover, muitas vezes, dependendo da deficiência. Então, imagine, é educação, da educação que estamos falando. De forma alguma, ela pode encontrar essa barreira, né? É uma violação aos direitos humanos, é uma violação ao direito de educação daquela criança, daquele adolescente, enfim, daquela pessoa com deficiência. Então, não pode se negar, o modelo de educação é inclusivo, não pode alegar que é falta de estrutura, que é falta de pessoal, precisa ter, sim, essa estrutura e precisa receber. Inclusive, e taxa extra também jamais. Outra situação, assim, peculiar, eu vou chamar esse pai ou essa mãe, explicar para ele que esse aluno ele tem mais dificuldade na aprendizagem, ele precisa de materiais diferentes para estimular a aprendizagem. E eu vou vender esses materiais aqui na escola, já que esses materiais não são encontrados no mercado. Isso pode? Na minha visão, como advogada, isso é uma prática um tanto abusiva, sim. Por quê? Devem ser adotadas medidas que sejam acessíveis, certo? Então, você deve adotar materiais que já existem no mercado, que esse pai ou essa mãe já vai encontrar, que eu não sou psicóloga nem educadora, mas, pelo meu entendimento, existem materiais que você pode utilizar para estimular esse aprendizado de maneira satisfatória. Então, não precisa criar situações para trazer uma taxa extra, um material extra para essa família. Claro, existem casos muito específicos, né? Mas eu também não sou educadora, mas pelo que eu entendo, a intenção é justamente essa, agregar e não diferenciar
quando você utiliza mesmo materiais diferentes, querendo ou não, você está segregando um pouco aquela criança, aquele jovem. O ideal seria enturmar aquela criança com os brinquedos e as atividades que as outras crianças que não apresentam aquela ou outra deficiência. Por muito tempo se discutiu justamente se as crianças ditas especiais, se elas precisariam de escolas especiais, adaptadas para elas. E hoje percebeu-se, após muitos estudos, que não. As crianças elas não devem ser segregadas em virtude de suas peculiaridades e suas diferenças, como todos os seres humanos, crianças, jovens e adultos, todos somos diferentes e nenhuma criança ou jovem deve ser segregado por suas diferenças, mas sim agregado, né, de acordo com as outras crianças, no espaço comum a todas as outras crianças, né, doutora Carla? Exato. É Bom, importantíssima essa sua colocação, porque é exatamente esse ponto, tratar essas pessoas com deficiência da maneira mais natural possível, porque são pessoas, né? A gente encontra ainda muito obstáculo com relação a isso. Eu tenho pessoas próximas, mães de crianças especiais, que me relatam assim absurdos, e dentro da própria família as pessoas não têm muito interesse em entender, em tratar com naturalidade. Pois é. Infelizmente, né? Mas Infelizmente. é uma realidade que ainda bem que a gente vê que aos poucos está mudando. Já foi bem pior, infelizmente, mas a gente acredita que com a educação, a base de tudo, essas coisas vão mudar, né? A educação e a conscientização das pessoas. Mas, doutora Carla, a gente vai fazer agora um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho falando ainda sobre matrículas, sobre as instituições de ensino e também sobre débitos escolares, como proceder quando você tem um débito com a escola, né? Então, o Cidadania vai para um breve intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho, não sai daí. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando com a doutora Carla Soriano sobre direito do consumidor e instituições de ensino. Nós estávamos conversando, né, no bloco anterior um pouco sobre a questão da inclusão, um pouco das escolas, né, instituições de ensino em geral, o que elas podem ou não cobrar nos contratos, mas agora nós vamos falar um pouco sobre débitos escolares. Doutora Carla, caso algum aluno, durante o ano letivo, ele esteja em débito com a escola, vamos supor que ele esteja com algumas matrículas em atraso, a escola pode abordar esse aluno, pode impedi-lo de assistir aula ou, de alguma forma, constrangê-lo em relação, ou diferenciá-lo em relação ao débito? De forma alguma. Não pode haver qualquer constrangimento desse aluno. Nem retirar o nome dele da lista de chamadas, que antigamente a gente via muito isso, né? Retirou o nome da lista de chamadas. Impedir que faça provas.
impedir a emissão de documentos, né? Chamar um determinado grupo para a secretaria. Então, isso é um constrangimento coletivo. Em dia de alguma solenidade na escola, aproveita e chama ao final dessa solenidade os pais à secretaria para fazer uma cobrança coletiva. Então, isso aí jamais pode acontecer, né? O aluno, ele não pode ser penalizado por estar em débito com a escola. E essa escola, ela precisa garantir que esse aluno assista à aula da mesma forma que os outros alunos até o final do ano letivo, né? Até o final do ano letivo, ele precisa ter os mesmos acessos, os mesmos direitos de todos os outros alunos que estão em dia também. E caso termine o ano, supondo que o ano letivo acabou, os pais não conseguiram cumprir com o combinado, né, realizar o pagamento das matrículas, esse aluno inadimplente, ele pode então ser recusado na renovação da matrícula? Aí sim, pode. Infelizmente ou felizmente, né? Porque assim, é uma garantia que a escola tem que ela vai receber esse valor. Ela não é obrigada a renovar essa matrícula, ela é obrigada a garantir que esse aluno tenha o acesso à educação até o final daquele contrato. Ele assinou o contrato, ele não conseguiu cumprir, ao final do ano letivo ele quer renovar. Para isso, a escola pode exigir sim o pagamento do contrato anterior. Então, nesse caso, ela pode se negar a renovar essa matrícula. É a mesma questão que a gente até falou do termo de quitação, né? Ela não, se a escola, outra escola que a pessoa deseja matricular o filho, exige esse documento, ela não vai ter esse documento. Então, ou ela vai precisar quitar para poder ir para uma instituição de ensino privada, ou ela vai ter que ser relocada para a educação pública. Doutora Carla, e durante o ano, as escolas, né, e os pais ou responsáveis assinam esse contrato no início do ano letivo, realizam o pagamento da matrícula. Durante o ano letivo, a escola pode fazer algum reajuste nesse valor da matrícula? Não, não pode. Ela precisa esperar a prestação de serviço daquele contrato total e no próximo ano, né, quando for assinar o próximo contrato, aí pode existir uma atualização. Mas essa atualização, ela precisa ser exposta com aquela antecedência mínima que a gente falou, de 45 dias. É por isso que é tão importante as escolas elaborarem essa minuta de contrato com antecedência e já darem acesso às pessoas que desejam se matricular naquela escola. Expõe um mural, manda para os antigos alunos, né, para aquelas pessoas que você já sabe que vão ser matriculadas naquela escola ou têm interesse. Então, já dá acesso a esses termos, a essas pessoas, para que elas vejam claramente esse reajuste que vai acontecer no ano seguinte. Mas para a prestação de serviço que está em andamento, não pode ter esse reajuste. E no caso de um aluno que foi matriculado em uma instituição de ensino, mas antes do início das aulas, por algum motivo, os pais desejaram cancelar essa matrícula, né? Realizaram a matrícula, mas o aluno não chegou efetivamente a participar das aulas. Eles têm direito a esse cancelamento e ao reembolso da matrícula? Tem direito, tem plenamente direito, porque os serviços não foram prestados ainda, né? O que acontece em alguns contratos é a previsão de retenção, por exemplo, de 10% do valor pago pela reserva da matrícula, ou seja, a escola deixou de matricular outra pessoa, outro aluno, porque ela reservou aquela matrícula e depois ele desistiu. Então, aí ela pode cobrar por esse serviço, né? Inclusão em cadastro. Então, ela utilizou aí sua estrutura, seu pessoal. Isso pode, essa previsão? Pode, desde que esteja de maneira bem clara no contrato, com letras maiores, né? Para que a pessoa possa identificar e ter acesso à informação de que se ela desistir, ela vai ter esse custo retido. Doutora Carla, uma dúvida que todos os anos os pais afloram na cabeça dos pais, né? Em relação à lista de material escolar, né? As escolas, elas pedem aqueles materiais de uso coletivo, né? Cartolinas, colas, tintas. Esse tipo de material, ele pode ser cobrado? Pode ser exigida uma marca específica para esses itens? Não, primeiramente já, diante marca, jamais pode ser exigida. Materiais de uso coletivo também não podem ser exigidos, mas assim, as escolas precisam parar de cobrar esse tipo de material
dos alunos, colocar na lista de materiais, aquela lista gigantesca de materiais para que não vão ser utilizados pelo aluno, né? Não dá tempo, não dá nem tempo. Muitas vezes são 30 lápis grafite, não sei quantas canetas, enfim. Então, a gente está falando também de materiais de uso individual que estão em quantidades desmedidas. Isso também não pode, em hipótese alguma. Então, materiais que são de uso coletivo, eles precisam ser providenciados pela própria escola. Se trata de materiais que a própria instituição de ensino tem a responsabilidade de providenciar para que a prestação de serviço seja efetivada da melhor maneira possível, né? E isso inclui também os custos com estrutura, com energia, com higiene pessoal. Então, o material que vai estar lá no lavabo para todo mundo utilizar, como é que você vai ter controle de quantidades de cada aluno que vai utilizar? Ou os próprios professores, os próprios funcionários. Então, o álcool em gel que fica lá na mesa da professora para todo mundo utilizar, quem é que deve providenciar? É a instituição de ensino, não é o aluno dentro do seu material escolar. Então, sempre que tiverem dúvidas sobre os itens que podem ou que não podem, os itens de uso coletivo, e muita gente fica em dúvida, né? Quais são esses itens de uso coletivo? Como é que a gente pode identificar? Você não vai ter como controlar, ter o controle de quem está utilizando e as quantidades de cada pessoa que está utilizando aquele material. Então, o aluno, efetivamente, muitas vezes pode até usufruir daquilo ali, ele vai usufruir de alguma forma, mas você não vai saber a quantidade, você vai estar dividindo aquele material com todas as pessoas que ali estão. Então, esses itens de uso coletivo não podem. Agora, tem um parêntese desses itens, principalmente para crianças que estão começando na educação, né? Berçários, por exemplo. Os materiais de crianças bem pequenas geralmente exigem um material de higiene pessoal dentro da bolsa. Esse material ele vai acompanhar a criança para onde ela for, ele não vai ficar na escola para todo mundo utilizar. Então, é mais um cuidado que a escola tem para que cada aluno utilize o seu próprio material, né, o seu próprio sabonete, às vezes é uma alergia que ele tem, então ele precisa utilizar um material diferenciado, ele não vai utilizar um material que todo mundo utiliza. Então, esse é uma prática que é mais cuidadosa, ela vai ficar na bolsa e vai acompanhar aquele aluno por onde ele for. Quando ele for para casa, ele vai levar o seu material. Então, quem é que está utilizando esse material? É apenas o proprietário do material. Nesse caso, pode? Pode. E em relação às atividades específicas, essas crianças aqui, elas vão desenvolver durante o ano determinado projeto. Então, eu vou precisar, para cada aluno, eu vou precisar desse material. Pode fazer isso? Pode, porque vai ser utilizado pelo aluno. Então, é esse o controle que a gente tem que ter. Não existe uma lista proibida, fechada, uma lista proibida e uma lista permitida, porque o que existe são orientações dos PROCONs, né? Cada PROCON emite uma lista, dando orientações, mas a gente tem que observar o que efetivamente vai ser utilizado pelo aluno. Então, se é um material que você tem o controle, que o aluno vai utilizar, ela é permitida. Então, é importante também esse diálogo com a escola. Você recebeu a lista, você buscar saber, olha, esse material aqui, ele vai ser utilizado em quê? Existe um planejamento pedagógico, então vai ser essa atividade que vai ser utilizada com esse aluno e ele vai utilizar esse material. Não é de forma distinta que todos os alunos vão utilizar, enfim, ou não é um material que vai ficar na secretaria para que seja impressos documentos, né, da direção, enfim, esses documentos de estrutura, como eu falei, que são de responsabilidade da escola. Permitido todos os materiais de uso individual e em quantidades que efetivamente vão ser utilizadas. Terminou o ano letivo, devolve para aquele aluno o que não foi utilizado. Assim a gente resolve todo e qualquer problema, não é, Joyce? Com certeza, doutora Carla. E falando, né, você citou os PROCONs, diante de alguma irregularidade dessas que você citou, qual a atitude dos pais? O que eles devem fazer, onde devem ir, para então fazer essa reclamação ou essa denúncia, né, contra a escola? Eles devem procurar o PROCON e, se não conseguir resolver de forma antes, a gente orienta até que vá à direção, que converse, que esclareça. Porque, às vezes, como eu falei, existe um material que é
de uso individual que está desmedida, então você chega, conversa, pergunta, para poder também esclarecer e chegar ao PROCON com informações concretas. Então, não conseguiu resolver com o PROCON, procura o Ministério Público, que aí vai abrir a notícia, vai fazer a sua denúncia, não é? Em relação ao material, é importante também observar com relação à vinculação de compra na instituição. Muitas pessoas reclamam ainda porque precisam comprar aquele material didático na própria escola, o fardamento. Então, isso não pode, se é um material que você vai encontrar em outros locais para você comprar. Você tem a liberdade de escolher onde você vai comprar o seu material escolar. Acontece que tem metodologias específicas que você só vai encontrar aquele material naquela escola. É importante observar o valor que está sendo comercializado e questionar o valor. Porque se você não encontra em outros locais, é um material de didática específica, que você escolheu aquela escola porque ela adota aquela metodologia. Então, aqueles materiais didáticos, eles podem ser fornecidos pela escola, mas você precisa observar o valor, questionar, saber o porquê daquele orçamento. Da mesma forma, o fardamento. O fardamento se trata de uma marca registrada da escola. O mercado ele não pode replicar aquele fardamento de forma distinta. Vai ser a instituição ou um local que ela indique, não é? Então, aquele fardamento está de acordo com o valor de mercado? Não está? Então, se você identificou um valor muito acima, é importante chegar para a direção também, questionar e apresentar soluções. Olha, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu sei que esse material que é feito esse fardamento é bem abaixo, né, desse valor que está sendo cobrado. Como é que a gente pode fazer para reajustar? A primeira atitude sempre é importante ser nesse sentido. Se você viu que isso não vai fazer efeito, né, você busca realmente o PROCON e o Ministério Público sempre. Doutora Carla, nós gostaríamos de agradecer muito sua presença, foi muito explicativo, nós tiramos muitas dúvidas, tenho certeza, e nós gostaríamos de deixar também as portas do programa abertas para que você possa retornar outras vezes e falar sobre outros temas também. Eu que agradeço, é um espaço importantíssimo, como eu falei no início do programa, então nós nos colocamos à disposição, a OAB por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, se coloca à disposição também, que eu presido, eu como advogada também estarei sempre disponível para esclarecer essas dúvidas, porque é um trabalho institucional, é um trabalho de conscientização que a gente pretende chegar ao máximo de consumidores possível, né, para que eles consigam efetivar os seus direitos. E da maneira correta, né, buscar com educação, buscar com cautela sempre, de maneira administrativa, não buscar chegar fazendo confusão na escola, né, buscar conversar com a direção para que a gente consiga estabelecer esse vínculo de confiança entre consumidor e fornecedor. Obrigada, doutora Carla, mais uma vez. Nosso terceiro bloco está acabando, mas nós voltaremos daqui a pouquinho com o quarto e último bloco do Cidadania. Até já! Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias.
Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com o Cidadania e vamos direto para o quadro Em Pauta com o Dr. Erval Sampaio, que sempre vem deixar aqui o seu ponto de vista, sua opinião, seu conhecimento jurídico. Dr. Erval Sampaio, agora é com você. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania na sua TV Câmara Municipal, que alegria, mais uma participação nossa, né? Erval Sampaio aqui nesse quadro interessantíssimo, nós vamos estar sempre ligados aqui no quadro Em Pauta. E você se recorda, né, na semana passada, nós tocamos num tema bastante interessante, mas a gente precisa desenvolver um pouco mais essa temática que tem preocupado sobremaneira eu diria, não só a política, mas a sociedade de um modo geral, tendo em vista que, infelizmente, a gente ainda tem, né, aquela cultura muito machista, essa que é a grande verdade, né, não deixando a mulher ocupar os espaços em diversos setores. E não é diferente, pelo contrário, é muito triste essa constatação que a gente vê, né, consoante eu destaquei, com relação à participação feminina no processo eleitoral e principalmente na ocupação dos espaços. E aí, eu quero continuar esse bate-papo com você dentro dessa temática sobre o seguinte aspecto. Nós temos no Brasil inteiro, e não é diferente aqui no Rio Grande do Norte, várias, vamos dizer assim, acusações, várias investigações, várias frentes, né, processos que estão, né, na Justiça Eleitoral Brasileira e Potiguar, repito, não é diferente, que buscam a caracterização, o reconhecimento de possíveis candidaturas fictícias. A primeira coisa que a gente deve apontar, tá? Nós não podemos presumir realmente a candidatura fictícia. Eu digo isso com muita tranquilidade, que pese, né, as acusações que eu tenho sofrido, né, como julgador, de que as nossas decisões, né, têm sido decisões que levam em considerações aspectos, vamos dizer, íntimos, né, ilações, indícios. Pelo contrário, eu fico muito à vontade, né? Eu não presumo nenhum tipo, vamos dizer assim, de ilegalidade, em que pese, como eu tenho dito nas minhas sentenças, eu claramente não deixar de considerar o que eu chamo de triste realidade da politicagem brasileira e que, por óbvio, né, ainda existe com muita veemência desses acertos, desses conchavos para que os partidos políticos, né, de um modo geral, né, tragam, né, e as próprias mulheres aceitando essa situação das candidaturas fictícias. E aí eu quero tratar aqui do seguinte: quais são os elementos, quais são as particularidades, tudo no caso concreto, que, respeitando sempre o devido processo legal, o contraditório, né, o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, no meu sentir, em 2018, tem um julgado fantástico, consoante eu também disse no programa passado, e que, para mim, está havendo uma interpretação errada aqui no nosso estado, né, com relação à ideia de que a única prova, a prova robusta, a prova irrefutável, é o conluio prévio entre os dirigentes partidários e os próprios candidatos, né, homens, né, que estariam participando, com as mulheres também se aceitando, né? Não é assim. Esse tipo de interpretação, para mim, é teratológica, com todo o respeito que eu tenho. Por quê? Porque em momento nenhum você pode fixar um só pressuposto, uma só linha. Claro que você não pode também presumir a existência da candidatura fictícia. Por isso que o TSE, no meu sentir, né, andou muito bem quando colocou alguns elementos que só o caso concreto vai denotar. Como, por exemplo, quando você tem uma votação muito baixa, votação zero, uma votação inexpressiva. Quando você não usa recurso nenhum, movimentação financeira zero.
quando você recebe, inclusive, dos fundos, né? E não há aplicação nenhuma, ou seja, quando você não faz campanha, quando você, por exemplo, desiste da sua candidatura para apoiar outras candidaturas, quando você percebe claramente que a candidatura não existe, não é? Então, são diversos elementos que tem que ser analisado caso a caso. Eu estou sendo muito criticado, né? Mas em 2 sentenças que nós proferimos, tanto na cidade de Ceará-Mirim quanto Itaipu, nós apontamos na primeira 11 elementos concretos e objetivos e na outra 7. Então, cada processo deve apontar em específico os elementos concretos e objetivos para o reconhecimento da candidatura fictícia. Isso deve acontecer, no meu sentir, em todos os processos, né, no Brasil, e não em abstrato, se criar essa interpretação única ou se presumir também que tudo é candidatura fictícia. Isso não existe, tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Estamos acabando o Cidadania de hoje. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Continue com a gente aqui na TV Câmara e até a próxima semana, até o próximo programa. Não perca as reprises do programa Cidadania aqui na tela da TV Câmara. Até mais!